O mundo está em constante mudança. Comunidades, meio ambiente, tecnologia. É preciso inovar, pois cada momento é único. Precisamos cuidar. Cuidado tem a ver com pessoas. É trazer soluções. Cuidamos de você. No mundo todo, para nós o que mais importa é cuidar. Em tempos onde o corretor, a todo momento, é lembrado que precisa diversificar sua carteira, os produtos e serviços de assistência 24 horas têm se mostrado uma excelente alternativa para aplicar essa estratégia nas diversas corretoras aí de todo o Brasil. E para entender e para conversar um pouquinho mais sobre esse tema, assistência 24 horas, a gente vai conversar com um especialista. Rogério Guandalini, diretor de comercial e de marketing da Europe Assistência, vai conversar um pouquinho com a gente sobre serviços de assistência 24 horas e como o corretor de seguros pode utilizar esse tipo de produto para diversificar a sua carteira, aumentar a rentabilidade e aumentar as receitas. Não é isso, Rogério? É isso sim, muito obrigado. Tem sido cada vez mais natural os nossos parceiros corretores nos procurarem para poder oferecer serviços de assistência, diversificando assim o seu portfólio de produtos. Como destaque aí os serviços relacionados ao segmento de vida, que ganhou uma importância muito relevante aí com o advento da pandemia, as pessoas ficaram mais conscientes e têm procurado seus parceiros de negócio, como os corretores. Também serviços relacionados à residência, uma vez agora que as pessoas nesse formato híbrido têm ficado mais tempo nas suas casas, consumindo mais intensamente os seus eletrodomésticos, é natural que no dia a dia esses equipamentos precisem de uma manutenção com mais frequência e as assistências entram aí exatamente para ajudar com esse tipo de serviço. E um outro segmento também que ficou bastante represado, digamos assim, durante a pandemia foi o segmento de turismo e viagem, e com a reabertura desse mercado, as assistências viagens também estão sendo muito procuradas, que assim como as assistências relacionadas à vida, quando você vai viajar, é super importante você ter esse tipo de serviço ali à disposição, caso necessite. Então, eu diria que, de uma maneira resumida, segmento de vida, o segmento para assistências residenciais e de viagem estão sendo muito procurados e é uma grande oportunidade para os corretores aí diversificarem seus negócios. Rogério, sem dúvida, eu acredito que os produtos e serviços de assistência 24 horas são um bom negócio para o corretor. Você já meio que mapeou um pouquinho o mercado, né, as verticais que o corretor de seguros pode atuar, mas pensando um pouquinho no contexto do corretor, aquele corretor que trabalha com auto, que trabalha com vida, benefícios, ou que trabalha na área de transporte, por exemplo, né, num viés mais corporativo, pensando nesse contexto ali, onde que se encaixa a assistência 24 horas? Nessa gama de produtos que o corretor já trabalha, né, de seguros, onde que se encaixa aí a assistência 24 horas? Sim, você lembrou muito bem. Por exemplo, no segmento de automóvel também é natural que as pessoas elas busquem em determinados momentos, principalmente se a pessoa tem mais de um veículo, serviços adicionais que podem ser incluídos, e aí as assistências 24 horas elas entram também como complemento para os seguros tradicionais. Você pode adicionar mais serviços que trazem mais benefícios para o cliente lá na ponta, desde serviços, por exemplo, como a gente chama aqui de aqueles serviços de pequenos reparos, né, que é o martelinho, quando você tem eventualmente uma batida pequenininha no seu veículo, você pode não solicitar ali a seguradora para não utilizar a sua franquia. Se você tem um serviço de assistência complementar, ele pode ser utilizado, serviços como polimento, limpeza interna do veículo também, então podem ser adicionados como complemento aos seguros tradicionais, isso no caso do automóvel.
E quando a gente fala de pessoas, vamos pensar, da pessoa, do indivíduo em si mesmo, né? Quando a gente tem corretores que trabalham, que estão ouvindo a gente, que trabalham mais no ramo de seguro de vida, de previdência, tem produtos de 24 horas aí para esse público? Sim, temos produtos e eles, mais uma vez, estão sendo muito procurados. Então, eu vou te dar 2 exemplos aqui. Um produto muito procurado são as assistências relacionadas à telemedicina, que podem ser também comercializados junto com as carteiras de vida, desconto em medicamentos, desconto em consultas. Você tem esse tipo de assistência também. Uma outra assistência também muito importante são as assistências relacionadas aí ao funeral, que você pode complementar nas apólices de vida, estendendo não só para o beneficiário da apólice, mas também uma assistência funeral mais ampla, colocando familiares dentro desse rol de serviços. Então, eles acabam complementando e deixando ali o cliente com mais benefícios, além daqueles já tradicionais incluídos nos seguros. Entendi, Rogério. Eu queria aproveitar que você, ninguém melhor do que uma empresa de assistência 24 horas aí para responder essa pergunta, Rogério. O que aconteceu aí alguns meses atrás, né? Foi no início desse ano, que a gente chamou aqui da crise, né, das empresas, da assistência 24 horas. Não falo nem das empresas, porque foi do conjunto inteiro que se viu ali talvez sobrecarregado e não conseguiu atender a demanda que acabou aparecendo. Eu queria entender, do ponto de vista aí, de vocês, o que aconteceu? O que foi essa crise? Que ações vocês tomaram para solucionar esse problema? E se já é um problema resolvido, né? Se a gente pode considerar assim. Correto, correto. Sim, houve, né? Houve com a volta, né? Com a reabertura aí das empresas, do mercado como um todo, a demanda por serviços, ela voltou e voltou de uma maneira bastante forte, até inesperada para o mercado, né? O mercado esperava que essa demanda ela fosse acontecer de maneira mais gradual, mas repentinamente aí com o advento da vacina e as pessoas se sentindo mais confortáveis para sair, houve de fato um impacto, né? Como é que esse mercado de assistências ele foi impactado? De uma maneira muito simples, te explicando, grande parte desses profissionais, os prestadores de serviço que trabalhavam prestando serviços para as empresas de assistência, eles se viram obrigados aí durante a pandemia, com o mercado todo fechado, eles naturalmente migraram para outras indústrias, buscando assim manter a sua renda, né, para poder cuidar de suas famílias. Quando o mercado retomou e as empresas de assistência, de maneira geral, precisaram atender novamente, houve uma escassez de profissionais, grande parte desses profissionais eles foram e não voltaram. Algumas empresas também especializadas na prestação de serviços migraram para outros ramos e aí o mercado como um todo percebeu aí eu diria, uma queda ou um impacto da ordem mais ou menos de 30% de ausência desses profissionais que prestavam serviços. Aí, junto com isso, teve volta de inflação, o aumento do combustível, óleo diesel, principalmente, impactou bastante os prestadores de serviço relacionados ao automóvel, né, que são os guincheiros que vão lá buscar o seu carro em caso de um evento. Então, foram um dos motivos principais que impactaram, né, a ausência de mão de obra e também o impacto de inflação em combustíveis, me perdoe, acabou impactando diretamente. E em relação à sua segunda pergunta, se esse problema está resolvido, eu posso dizer que sim. Acho que hoje, aí, praticamente um ano e meio depois, mais ou menos, da reabertura mais intensa do mercado, as empresas, de maneira geral, e foi o nosso caso, o caso da IUP, nós conseguimos recompor toda a nossa rede, nós mudamos processos, mudamos o nosso modelo de relacionamento com os nossos parceiros. Isso fez com que nós não só retomássemos a qualidade do nosso serviço antes da pandemia, mas em muitos casos hoje a gente está com uma qualidade de serviço até melhor em função dessas parcerias e desses novos processos que foram implementados no pós-pandemia. Legal, Rogério. E a gente vive numa era onde o cliente está no centro ali de tudo, né? Da experiência do cliente, onde o cliente precisa ter uma experiência boa. E, sem dúvida, quando a gente fala do produto seguro, principalmente os que estão mais ligados a serviços, que é o seguro de automóvel, se a assistência 24 horas não for
se o cliente não tiver uma boa experiência, né, com assistência 24 horas, basicamente ele vai entender que teve uma experiência ruim com o seguro. Então daí a importância de vocês prestarem um bom serviço. Por sua vez, o teu parceiro, né, o guincheiro, por exemplo, prestar um bom serviço, está bem treinado, com as boas práticas, ele está satisfeito, né? A gente vê que em outras áreas o quão isso tem sido tem gerado atritos, né? Vou pegar um exemplo aqui da saúde suplementar, planos de saúde, tem vários entes ali envolvidos, né? Muitas das vezes um não está muito satisfeito e acaba quebrando toda a cadeia. Quando a gente pega isso no seguro e serviço de assistência, todos esses entes aí que estão envolvidos, a gente entende a importância de todo mundo ali estar satisfeito para que no final o cliente tenha uma boa experiência. E eu queria entender, Rogério, eu estive acompanhando um pouquinho das notícias da Europe Assistance, e eu queria entender qual é esse conceito aí, a partir dos aprendizados que vocês tiveram, né, na pandemia, dessa crise das assistências 24 horas, qual é esse conceito novo que vocês estão trabalhando aí na hora de prestar os serviços? É muito bacana a tua pergunta. Nós, já há 1 ano e meio, mais ou menos, aí praticamente no meio da crise, quando eu citei, nós decidimos fazer um investimento bastante significativo numa troca de plataforma sistêmica. Hoje nós temos um modelo que não é só a troca do sistema em si, mas como conceito mesmo, como você diz, um novo conceito de atendimento chamado CARE. O CARE, traduzindo aí do inglês para o português, é cuidar. Então, a empresa de assistência, ela presta serviços, ela cuida, seja ali do mercado, né, de um automóvel, de uma residência, de uma vida. E esse conceito ele tem agora permeado toda a empresa. Já tem mais de 1 ano que nós estamos nessa jornada de mudança, como eu disse, não só sistêmica, mas também de implantação de novos processos, colocando o consumidor final ali no centro, entendendo tudo o que ele precisa. Então, basicamente, o CARE, ele traz um olhar mais focado no indivíduo, todos aqueles serviços que estão no entorno do indivíduo, né? Seja ele proprietário de um veículo, tendo ali um serviço de assistência a um seguro de vida, ou residencial, ou funeral, ou mesmo algo que ele precisa para viagem também. E ali, dentro desse novo conceito, nós conseguimos enxergar todo o relacionamento nosso junto com aquele cliente. Ou seja, se no momento que ele nos contatar, ele tem mais de um serviço ou mais de uma assistência, eventualmente ele pode não saber, nós podemos oferecer para ele, inclusive dizendo, olha, você tem aqui serviços adicionais que podem te ajudar numa determinada jornada aqui ou lá, e aí ele acaba se sentindo mais acolhido. Não só isso também, esse sistema também ele traz, esse novo conceito, ele traz um novo modelo de relacionamento com os nossos prestadores também, que ele também participa ali da jornada do CARE, de uma jornada digital, ou seja, a nossa comunicação se tornou mais ágil, porque eu estou conectado digitalmente através de ferramentas e aplicativos com os nossos parceiros, e isso faz com que a nossa experiência ela seja mais rápida. No momento que o cliente ele nos aciona para solicitar um serviço, essa nova plataforma já vai identificando qual é o serviço, buscar quem é o prestador que está mais próximo do nosso cliente, isso tudo usando inteligência artificial, com conexão digital através de aplicativos, e tanto para o prestador como para o cliente, essa conexão vai ser mais rápida. E isso tem melhorado bastante a percepção de qualidade do nosso cliente lá na ponta. Que legal, Rogério. É muito importante a gente ver essa evolução, que não parou, que não se parou no tempo ali. A partir do momento que você entende que tem novas demandas, novas necessidades surgindo, a empresa precisa se evoluir, precisa se reinventar muitas das vezes, né? Se for o caso, e a gente sabe o quão desafiador e complexo trocar um software, né, um sistema, uma plataforma, imagino o quanto seja aí para vocês, mas se for necessário fazer isso também, e não tenho dúvidas que vocês já devem estar colhendo aí os resultados disso. E eu lembrei aqui que vocês são uma das únicas empresas, ou poucas, né, empresas de assistência 24 horas, que tem o corretor de seguros como parceiro. Explica como é que funciona, por que, né, dessa escolha do corretor de seguros, das assessorias, ter esse canal aí também de distribuição. Lembrando aqui, né, tradicionalmente as empresas de assistência 24 horas têm como cliente as seguradoras. E a Europe Assistance eu sei que também tem seguradoras como cliente, mas são poucas as que trabalham
com corretores de seguros. Eu queria entender como é que funciona, qual o olhar de vocês, qual a importância do corretor de seguros para vocês. Olha, eu vou responder para você da seguinte forma. O corretor, naturalmente, ele é a pessoa que está mais próxima do cliente. Ele é que tem o relacionamento direto com o cliente lá na ponta. Então, nada mais natural, não é? E eu acho que as empresas, de maneira geral, elas demoraram um pouco para perceber isso. Nós saímos um pouco na frente, já buscando, então, de fato, essas parcerias, porque o corretor é que entende, de fato, quais são as necessidades daquele cliente, ele sabe se o cliente tem uma casa, um carro, dois, quais são as necessidades relacionadas à saúde, enfim, o relacionamento com o cliente se dá através do corretor, né? Então, nada mais natural que nós firmarmos essas parcerias com os nossos corretores para que eles, conhecendo o cliente lá e conhecendo os nossos produtos e serviços, possa fazer, de fato, essa conexão. Esse é um processo que ele também começou o ano passado, ele tem se intensificado cada vez mais, novas e novas parcerias têm aparecido e a gente só tem colhido bons frutos em relação a isso. Quando eu digo nós, não a Euro, mas nós junto com os nossos parceiros corretores. Cada vez mais nós somos procurados e estamos aí oferecendo serviços juntos. Isso tem sido uma parceria de muito sucesso. Legal, Rogério. A gente está falando aí de produtos de varejo, né, que são vendidos um a um. Mas tem oportunidade também para criar cartões, criar planos, o próprio corretor desenhar produtos utilizando a assistência 24 horas. Como é que funciona esse também, esse formato assim um pouco mais complexo de distribuição de serviços de assistência? Tem sim. O que a gente tem visto bastante é o corretor, por exemplo, hoje ele está não em 100% das situações, ele utiliza, por exemplo, a assistência que é cativa daquela seguradora. Então, é natural, hoje tem acontecido bastante para alguns segmentos, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui, os segmentos de frota, o corretor, ele contrata a cobertura securitária de uma determinada seguradora, que apresenta para ele uma condição mais interessante, e ele contrata as assistências direto da empresa de assistência. E ele, lá na ponta, é que faz essa junção, entregando o serviço completo para o consumidor lá final. Então, nós temos desenhado soluções, nós temos, obviamente, soluções de prateleira, mas nós temos desenhado soluções de acordo com a necessidade. Então, para aquela frota, para aquele grupo de empresas, enfim, a gente tem feito uma customização à medida que o corretor nos procura e nos questiona sobre, olha, tem como desenhar algo diferente ou algo mais específico para esse negócio? E no caso das assistências, existe uma flexibilidade maior em relação aos seguros, de você poder montar soluções personalizadas. Então, também, além dos serviços tradicionais de prateleira, a gente tem construído muita parceria atendendo às necessidades específicas daqueles corretores. Legal, hein, Rogério? Porque tem corretor de seguros aqui que trabalha com frota, que trabalha com seguro de transporte, que tem grupo aí de pessoas dentro de uma apólice. Então, tem oportunidade aí. Se você ainda não pensou, né, como encaixar isso, ou não sabia que isso era uma oportunidade, tá aí. Pensa direitinho, tenta planejar, entender como é que você pode construir e inserir também assistência 24 horas, seja no seu cartão, seja para o seu grupo de clientes. Então, tem oportunidade aí. E, Rogério, me diz uma coisa. A gente falou da era do cliente que a gente está nesse momento, né, de evolução. Tua empresa está passando por grandes transformações aí para atender essa nova demanda. Como é que tu enxerga para onde que vai os serviços de assistência 24 horas? A gente vê as casas cada vez mais tecnológicas, as pessoas mudando o comportamento em relação ao uso desse tipo de serviço, porque eu imagino que não é um movimento que extrapolou os seguros, né? Antes você começaram a se utilizar mais contratava seguro e quase não utilizava assistência 24 horas. Aí as pessoas, opa, tem um negócio ali que eu paguei e eu não estou utilizando. Passou a utilizar mais a assistência 24 horas do próprio seguro. E aí foram evoluindo aqueles planos. E hoje a gente vê um momento que a assistência do seguro já não é mais suficiente, ou eu posso ter ainda mais um complemento, e aí está se contratando diretamente esse tipo de serviço. Para onde a gente está caminhando aí nesse serviço de assistência 24 horas? Eu acho que
assim, quando a gente olha, nós temos feito vários estudos, tanto com os nossos parceiros, por exemplo, ouvindo quais são as demandas dos consumidores, mas também falando com consumidores através de pesquisas e focus groups. O que a gente vê muito é que cada vez mais as pessoas querem conveniência, né? Então, é mais difícil você ver hoje uma pessoa deixar de, por exemplo, sei lá, sair para jantar ou fazer algum tipo de esporte para poder se dedicar a algum serviço, por exemplo, dentro de casa ou alguma coisa relacionada ao seu veículo, enfim. Então, você tem o mercado de assistência, ele está, de fato, caminhando para levar cada vez mais conveniência para o cliente lá na ponta. Então, por exemplo, nós lançamos aí recentemente serviços como proteção digital, porque cada vez mais o mundo está tecnológico, então todo mundo tem naturalmente vários aparelhos conectados dentro de casa, então você tem aí a casa conectada, a casa sendo automatizada, tudo através do celular. Então existem alguns serviços de assistência específicos para cuidar disso, para dar suporte a essa automação, também para cuidar, por exemplo, se a pessoa perde o celular é roubado, como é que ela pode se proteger em relação a isso. Então, existe um pacote de serviços caminhando para esse lado da digitalização, também serviços relacionados, por exemplo, à conveniência. Nós lançamos um outro produto, que foi um produto que nós chamamos aqui de arquiteto virtual, que você manda ali fotos da sua casa e para fazer não uma reforma, mas uma redecoração naquele ambiente, até porque eventualmente você precisa montar um escritório dentro de casa, ou vai vir um filho, você precisa rearranjar aquele cômodo para receber o bebê. Então, os serviços estão cada vez mais indo de encontro às necessidades e levar mais conveniência e facilidade para o consumidor. Então, eu vejo que agora as pessoas, como você disse muito bem, elas têm mais consciência de que existem serviços que podem resolver qualquer coisa para ela, ou seja, qualquer coisa que ela necessite, sempre tem uma assistência ali que pode ser acoplada, e aí eu acho que esse é o caminho. As empresas de assistência, e aí, de novo, ela sai na frente porque a gente já conseguiu capturar um pouco disso, e desenhamos produtos e serviços relacionados ali às necessidades diárias dos consumidores. Por isso que, mais uma vez, a gente entende que, no caso do corretor, ele tem esse relacionamento, ele sabe, ele entende a necessidade e ele, naturalmente, é o principal canal para poder atender o cliente lá na ponta. E tem um ponto até que eu queria entender de você, que é a questão da confiança, né? A gente vê a dificuldade da gente enquanto quebrou alguma coisa em casa, quebrou um bem, tipo, quem eu vou chamar, né? Então, o corretor de seguros é uma pessoa de confiança, a seguradora é uma pessoa de confiança. Então, qual a importância disso e o que vocês têm feito também para gerar não só essa sensação, né, de segurança, mas construir essa autoridade, né, de que quem está indo lá é um profissional qualificado, mas também que não vai causar nenhum prejuízo, né, não vai gerar nenhum transtorno ali. Isso é algo que vocês olham também? Como é que vocês lidam com isso? Sim, olha, você tocou num ponto muito importante. É muito delicado, por exemplo, você trazer um desconhecido para dentro da tua casa, ou mesmo para te assessorar em algum lugar, ou te prestar um serviço em algum lugar de risco, um desconhecido, né? Então, hoje é muito complicado você simplesmente dar um Google e contratar alguém que você não conhece, não ouviu falar, não tem referências sobre aquela pessoa, eventualmente ela pode te trazer algum transtorno maior até do que aquele que você já está vivendo. Então, por isso que é muito importante, nós temos um processo muito, muito sólido aqui, porque já fazemos isso há muitos anos, né, de certificação dos nossos parceiros. Então, além de olhar toda uma questão de antecedentes, nós também vamos ranqueando esses nossos prestadores dentro da nossa base. Esse prestador ele vai naturalmente uniformizado, ele tem um código de acesso que o cliente recebe, ou seja, o cliente só vai liberar a entrada na sua residência se esse código bater com o código que ele recebeu da gente. Então, isso garante, de fato, que quando ele receba alguém dentro da sua casa ou em qualquer outra situação, ele vai estar tendo ali a certeza de que é uma pessoa que vai resolver, porque além dessa questão toda de segurança, tem também toda uma questão de treinamento, ou seja, é um profissional capacitado que vai estar
te atendendo, evitando assim que você possa correr um risco maior do que ou um dano maior, enfim. Então, esses cuidados todos, eles fazem parte da nossa rotina e do nosso processo diário, toda vez que a gente vai cadastrar um parceiro para prestar serviços. A gente está caminhando para o final, Rogério, então queria deixar o canal aberto aqui, a palavra contigo, para você fazer um convite aí para os corretores conhecerem e entenderem melhor essas oportunidades aí junto com a Europe Assistance. Ah, tá ok. Bom, acho que foi uma conversa super bacana, a gente explorou aqui uma boa parte do que nós podemos oferecer em termos de produtos e serviços, mas o mercado de assistência é um mercado muito amplo, então eu gostaria de convidar aos nossos parceiros corretores que já trabalham com a gente ou que eventualmente queiram trabalhar para que nos acessem, para que nos procurem. Nosso escritório está sempre aberto, nós podemos também falar virtualmente, como a gente está falando aqui. Então, seria um prazer receber essas novas parcerias e esses novos parceiros aqui com a Europe Assistance. Obrigado, Rogério. Você que está assistindo, se interessou, quer saber mais, aqui na plataforma do evento tem a área de patrocinadores, tem as informações, os canais de contato da Europe Assistance, tem um pouco mais dessas soluções aí que o Rogério comentou e tudo que você precisa saber aí para iniciar, quem sabe, uma nova parceria, um novo negócio junto com eles. Rogério, obrigado. Até a próxima, hein? Obrigado, até a próxima. Um abraço. E continue acompanhando a gente. Daqui a pouco a gente está de volta.